Muito bem, nesta manhã eu quero considerar com vocês sobre esse texto. E esta frase, que é uma das frases mais, se não a mais importante de toda a Bíblia, desta profecia dada por Isaías ao rei Acaz, mesmo sem ele querer, mesmo sem ele obedecer ao Senhor, né? A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Este texto que nós lemos conta um período da história de Judá, especialmente quando Judá ainda não havia sido levada como cativeiro para a Babilônia, sequestrada para a Babilônia, e nem Israel, embora em Israel, que é o reino do norte, já acontecia algo bastante peculiar. Israel já tinha se aliado com a Síria. Se você lembrar um pouquinho da história de Israel nesse período, a nação de Israel, ela esteve diante de um grande dilema. E eles tomaram a pior decisão diante desse dilema. Não apenas um rei, mas vários reis. Eles estavam diante das forças incontidas desses impérios, como o Império Sírio, que visavam dominar toda aquela região, que era o limite com os povos ptolomaicos, que são os povos do Egito. E então, todos esses impérios da Mesopotâmia, eles visavam a Palestina até o limite do Egito, pois o último grande desafio para aqueles imperadores era dominar o Egito. Este era o grande alvo, principalmente por causa do fértil do Nilo, que era algo desejado, almejado por todo imperador daquela região. Nenhuma terra era mais cobiçada do que o fértil do Nilo em toda aquela extensão, a Palestina e o fértil do Nilo. Então todos esses impérios faziam o mesmo movimento. Eles vinham da região da Mesopotâmia, passando pela Palestina e rumavam em direção ao Egito. Nós já estudamos aqui em outras épocas sobre esse grande impasse que há nos 400 anos até o nascimento de Cristo, desde o último profeta até o nascimento de Cristo, que são os conflitos narrados profeticamente por Daniel entre os ptolomaicos, que são os egípcios, né, e os seleucos, que são esses povos que vêm da região da Mesopotâmia. Durante todo esse período interbíblico, esses 400 anos antes de Cristo, durante todo esse período você tem ora a dominação dos seleucos, ora a dominação dos ptolomaicos naquela região ali, que é exatamente a Palestina. Então essas duas nações, a nação de Israel e de Judá, elas estavam sempre diante do perigo iminente. E não poucas vezes os reis que fraquejaram e que não temeram a Deus, ao invés de resistir no nome do Senhor, confiado no braço forte do Senhor, que lhes conferiu aquela terra, eles faziam alianças com esses imperadores, com esses reis pagãos, que é o caso aqui. Nesse momento aqui em que Isaías nos conta esta profecia, esse relato, e apresenta essas profecias, o rei Acaz, que é o rei de Judá, ele se vê diante de um movimento militar contra Judá, e um movimento encabeçado por dois, como o Senhor diz aqui na profecia, como Isaías cita, por dois tocos fumegantes, né? Ele está dizendo por dois pequenos poderosos, dois pequenos tiranos, né? E eles são o filho do rei de Israel, junto com o rei da Síria. E estes dois, eles vieram e sitiaram Judá, especialmente sitiaram Jerusalém. E diante desse sítio, dessa situação, o povo ficou alvoroçado e agitado, e Isaías diz que eles ficaram como árvores do bosque quando são batidos por rijos ventos. Diante disso, Acaz teve uma ideia, e a ideia de Acaz era de alguma maneira enfraquecer o acampamento dos sírios com os israelitas. Qual era a ideia dele? O suprimento de água naquela região vem todo do alto da cidade de Jerusalém, né, com um pequeno riacho que brota ali no meio das pedras e que alimenta toda aquela região no entorno de Jerusalém, que fica no Monte Sião. Então, qual que era a ideia? A ideia era fechar os aqueodutos para que o acampamento dos sírios lá embaixo ficasse sem água.
e assim de alguma maneira eles ficassem amedrontados e desistissem daquela campanha. O rei Acaz estava disposto a permanecer ali firme durante quanto tempo fosse necessário. Quando isso está acontecendo, Deus fala com o profeta Isaías, fala para Isaías: Isaías, pega teu filho e vai até Acaz. Ele está lá perto do aqueduto, ele tem uma estratégia para vencer os israelitas junto com os sírios, e a estratégia dele é fechar as águas, é deixar... Ele esqueceu de mim, ele está tentando resolver esse problema sozinho. Vai lá e avisa para ele que esse movimento deles não vai prosperar. E que o que de fato vai acontecer é que a Síria vai dominar, e vai dominar Israel. E lá no trono de Israel, quem vai sentar é a Síria. Só que a Síria também não vai reinar, porque vem um outro império depois da Síria, que vai sentar no trono da Síria. Ou seja, aquele movimento que nós já conhecemos da história, destes impérios que sucederam o domínio ali, naquela região, começando com Nabucodonosor, passando pelo Império Persa, o Império Medo-Persa, e depois o Império Grego, depois o próprio Império Romano. Esse movimento, ele tinha que acontecer, porque foi assim que Deus escreveu, e foi assim que Deus desenhou a plenitude dos tempos. Então, o que Acaz estava para fazer era algo absolutamente inútil. Só ia trazer mais agitação e problema, porque não ia resolver, era o compasso da história. E Judá poderia permanecer um pouco mais, e quando você observa a história, você vê que quem foi levado primeiro como cativo é Israel. Cerca de 60 anos depois é que o povo de Judá acaba sendo levado cativeiro, e na volta também são os de Judá que retornam primeiro, e depois os de Israel. Portanto, o cativeiro é menor para quem está em Judá. De alguma maneira Deus está contemplando esse povo, exatamente porque é desse povo que vem a linhagem do Redentor. De alguma maneira Deus já está os abençoando previamente por causa das promessas que foram feitas, especialmente à tribo de Judá e ao povo de Judá. Então, o que Deus manda Isaías dizer para o rei Acaz é para que ele não se agitasse, para que ele não agitasse o povo, mas que ele confiasse em Deus. Deus tinha promessas a respeito de Judá. E tentar deter aqueles dois tiranos naquele momento era absolutamente ineficaz, porque Deus tinha Deus tem a história nas suas mãos, e ali Deus tinha um plano em curso, e aquele plano é inevitável. O que estava escrito para acontecer, iria acontecer. Então, Isaías vai até Acaz, e chega para Acaz e fala assim: olha, não se agite, não faça isso, porque Deus vai preservar Judá. Israel vai cair, a Síria vai cair também. E Deus tem promessas, Deus tem um plano para nós. Não faça o que você quer fazer. E aí, Acaz diz: olha, nem que Deus mandasse carruagem dos céus, fizesse coisas extraordinárias, podia isso conter o que está diante de nós. Ou seja, Acaz ele entrou numa ideia estranha de que ele podia fazer alguma coisa que Deus não podia fazer. E então, Isaías, ordenado por Deus, disse para Acaz: pede um sinal, qualquer coisa. Pede um sinal, seja nas profundezas da terra, seja no alto dos céus. Peça alguma coisa que ninguém nunca pediu. Peça qualquer sinal, e Deus vai dar o sinal para você, confirmando que essa é a vontade dele. E aí, Acaz, nesse momento, ele tenta de alguma maneira apresentar uma piedade falsa, né? Ele é extremamente hipócrita, e ele diz assim: eu não vou tentar a Deus pedindo um sinal. Veja, ele estava fazendo coisa pior, ele estava duvidando de Deus. E aí quando ele diz: não vou tentar a Deus com um sinal, Isaías responde duramente e fala assim: olha, vocês perturbam, não basta você perturbar o povo, agitar o povo, você perturba Deus também. E aí Isaías profere: eu vou te dar a profecia. Deus, mesmo sem você pedir, ou mesmo sem você querer pedir, eu vou fazer uma profecia, eu vou dar uma profecia que Deus mandou dizer. E aí ele cita para nós o que está aí no versículo 14: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Este é o sinal. E aí, a partir daqui então, nós temos toda essa beleza da história do nascimento do nosso Redentor Jesus, profetizada aqui pelo profeta Isaías. Algo do qual
toda a nação de Judá poderia ter melhor expectado e melhor desfrutado da promessa, não fosse a altivez e a arrogância de Acás nesse momento. O plano de Deus para Judá era fazer com que toda aquela nação, tanto os israelitas quanto os judeus, passasse ali por aquele, vamos dizer aqui, por aquele tobogã da história, por aqueles altos e baixos, tudo aquilo ali, porque tudo isso culminava em algo que Deus que Deus tinha preparado, não apenas para a salvação do rei Acás, daquele momento da história, mas para a salvação de Israel, para a salvação de Judá, e não apenas aquele povo, mas todos aqueles que fossem verdadeiramente descendentes de Abraão, que tivessem a fé de Abraão. É uma promessa muito mais ampla do que Acás podia imaginar, mas ele simplesmente foi reducionista, foi teimoso, e ele simplesmente não percebeu o que estava diante dos seus olhos. Hoje, quando nós lemos isso daqui, nós podemos com outros olhos nos aproveitar daquilo que Isaías trouxe enquanto promessa para o seu povo e para nós também. Portanto, diante desse texto e desse contexto, eu quero considerar com vocês nessa manhã sobre o nascimento, a maturidade e o nome do nosso Redentor Jesus Cristo, que é sobre isso que esse texto fala. Afinal de contas, a parte mais importante desse texto são os versículos 14, 15 e 16. A profecia sobre o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. Pois bem, vamos ao texto então. Esse texto, ele não é dos textos mais fáceis de se interpretar da Bíblia. Aliás, algumas pessoas dizem que esse é o texto mais difícil de toda a Bíblia. E eu vou explicar para vocês o motivo, mas longe de mim tentar tratar de cada uma das nuances desse texto com vocês nesta manhã. Não vou fazer isso. Mas nessa manhã eu vou simplesmente tratar com vocês de uma leitura simples e do entendimento que qualquer pessoa, quando lê esse texto, chega sem muitas complicações e sem muitos aprofundamentos. O debate profundo eu vou deixar para os teólogos, porque a ideia nessa manhã é tão somente desfrutar dessa bênção e não entrar em discussões que no momento não vão trazer para nós nenhum tipo de acréscimo. A discussão é exatamente a seguinte: quando aquela profecia foi dada, ela anunciou algo que iria acontecer quando? E aí começa o debate dos comentaristas, né? Existe uma interpretação, uma corrente que diz que o que esse texto está falando a respeito de algo que iria acontecer ali, nos próximos anos, em Judá. Alguma virgem, ou da família real, da família de Acás, ou da família de Isaías, alguém ali iria ser coberto com o Espírito Santo e ia conceber. Uma virgem daria à luz a um filho naquele tempo. Algo milagroso que pudesse fazer com que Acás e todo o povo de Judá percebesse o poder de Deus. Então uma virgem ficaria grávida e conceberia e daria à luz a um filho. Bom, qual a dificuldade com essa visão? A dificuldade é que nós não temos nenhum relato no Antigo Testamento de que isso tenha acontecido com alguma mulher. Nós não temos nenhuma pista de que isso tenha acontecido com uma mulher lá em Judá, especialmente nesses dias. Nenhuma, zero. Então veja, quando eu parto dessa interpretação, eu estou partindo de uma conclusão que eu estou tirando a partir do texto, de que Deus fez isso naquela época e que isso ficou em completo anonimato e ninguém registra isso. Difícil de acreditar que toda a Bíblia traria para nós uma profecia que nós não temos nenhum relato sobre o seu cumprimento. Difícil de acreditar nisso. Aliás, impossível de acreditar nisso. A segunda interpretação que é dado para esse texto, para essa profecia de Isaías, ela é a mais aceita, inclusive, no nosso universo, né, no universo da fé cristã, é que esta profecia tem dois cumprimentos. Aquilo que nós já falamos sobre profecia. Você sempre tem um cumprimento no tempo e depois você tem um cumprimento mais pleno naquilo que o fato de fato aponta, que seria o nascimento do Redentor. Mas de novo nós temos o mesmo problema. Embora essa corrente seja mais aceita, porque aparentemente ela resolve o problema, ela não resolve o problema. Porque de novo eu volto na mesma situação. Qual relato eu tenho do Antigo Testamento entre 800 anos antes de Cristo, até o nascimento de Cristo, de que uma virgem tenha concebido e dado luz a um filho? Eu não tenho isso.
Ah, mas isso foi ocultado para que não houvesse nenhum tipo de idolatria, como a que nós temos nos nossos dias com Maria, para que não acontecesse isso, por isso a Bíblia não revela. Difícil de acreditar nisso, mas há quem concorde e que tenha esse pensamento, que houve um cumprimento no tempo e um cumprimento posterior, que é o cumprimento na vida do Senhor Jesus. Dentro disso também, algumas pessoas tentam alegorizar o texto e dizer, olha, isso aí faz referência à nação, que numa situação de esterilidade, no momento em que a nação está completamente improdutiva, Deus vai dela suscitar uma nova nação forte, viva. De novo, aí eu estou alegorizando o texto e estou forçando a interpretação que nós não encontramos em nenhum outro texto para que dê apoio. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Portanto, existe uma terceira linha. Essa linha simplesmente lê o texto e entende do texto tão somente aquilo que até uma criança, ao ler nos dias de hoje, entende. Que o texto está falando exclusivamente sobre Jesus Cristo e sobre ninguém mais. É uma profecia dada nos dias de Acás, tão somente como um sinal. Não está dizendo algo que vai acontecer com aquele povo, e aí isso diferencia das demais profecias que são dadas para uma nação, que normalmente tem a ver com a situação que a nação está vivendo, e é algo que Deus promete fazer para salvar, para resolver o problema, para libertar a nação ali, e que tem desdobramentos mais amplos, futuros e espirituais. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui é um sinal. E qual sinal que é apresentado? É a profecia. O sinal é esta profecia: o Senhor vai, através de uma virgem, enviar o seu filho. É Deus conosco. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Deus está dizendo, eu estou antecipando para vocês o que vai acontecer. Esse é o sinal que vocês recebem. É uma profecia, é um grande presente de Deus, porque Deus está adiantando para vocês alguma coisa que esteve encoberta durante milênios. Você tem lá em Gênesis 3 a promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas você não tem em nenhum lugar dizendo que seria uma virgem. Que Deus faria isso de uma forma totalmente inédita e extraordinária. E Deus então está presenteando aquele povo, dizendo, eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou mostrar para vocês que a história é muito mais do que vocês estão vendo. Os acontecimentos têm a ver com coisas muito maiores do que simplesmente tronos caírem ou levantarem. A história tem a ver com coisas muito maiores do que movimentos militares. A história que eu escrevi, ela está comprometida com coisas muito mais amplas do que salvar algumas pessoas numa determinada época dentro de uma cidade como Jerusalém. O sinal que Deus está dando para eles é o sinal a respeito de uma história muito maior. É como se Deus fizesse um furo na capa de um livro para que alguém pudesse olhar do lado de dentro e enxergar não letras, mas enxergar o filme. Este é o sinal. E então veja, quando Isaías anuncia essa profecia, é como se fosse derramado, e esse é o sentido, essa é a ideia desse sinal, é que fosse derramado um mar de paz no coração de quem estava naquele bosque aflito, com aqueles ventos terríveis, e Deus está dizendo para casa, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Sem contar o que acontece antes ou o que acontece depois, ele simplesmente vai no alvo central, no ponto principal da história e diz assim, olha, você não precisa saber quando, nem como, mas você precisa saber só de uma coisa. Dentro dessa história que está desenrolando diante dos teus olhos, Deus vai fazer uma coisa tão extraordinária, que é única, singular, e é algo que vai mudar completamente a vida de todas as pessoas. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E ele sabia o que isso significava. Significava Deus conosco. Então, esta profecia é para ser vista assim. Charles Spurgeon, ele pregou um sermão nesse texto, em que ele dizia exatamente isso. Eu quero ler esse texto como uma criança. E eu quero simplesmente esquecer todo o contexto em torno desse versículo, dessa profecia, e pensar numa única cena, aquela que é descrita lá em Mateus, no capítulo 1, ou lá em Lucas, no capítulo 1, 2 e 3. Eu quero tão somente pensar,
no nascimento do Senhor Jesus. E é exatamente isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero sair agora de Isaías e ir diretamente lá para Mateus com vocês, para o nascimento de Jesus. Porque o mais importante nessa história não é Acás, o mais importante nessa história não é Judá, o mais importante nessa história não são aqueles 2 tocos fumegantes que se levantaram contra Judá. O mais importante nessa história é que essa história é como um olho mágico do Antigo Testamento direto para a plenitude dos tempos, onde alguém, 800 anos antes de Cristo, viu uma virgem concebendo e dando luz a um filho, e chamando-o de Deus conosco, Emanuel. E como é então esse nascimento? Olhamos para o nascimento de Jesus e, de acordo com a profecia de Isaías, registrada aqui, a virgem conceberá, dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. O que esta profecia nos mostra, e foi o que aqueles judeus lá no passado puderam contemplar sobre Cristo que viria no futuro, que o nascimento de Cristo seria algo absolutamente inédito. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, o que nós podemos dizer sobre o nascimento de Jesus? Primeiramente, que esse nascimento de Cristo é algo absolutamente milagroso e sobrenatural. Não é a geração comum de crianças. Não é assim que as crianças são geradas. As crianças são geradas da carne, da relação entre um homem e uma mulher. Mas aqui nós encontramos uma história totalmente nova, totalmente diferente. É sobre isso essa profecia. A virgem conceberá, ou seja, algo extraordinário acontecerá com esta mulher. E nós lemos em Mateus que veio sobre Maria o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor repousou sobre Maria e ela concebeu por obra do Espírito Santo. É geração do próprio Deus, não é geração de homem, não é resultado de uma relação amorosa, não é resultado de um amor romântico, não é resultado de algo que possa ser feito por homens, mas é algo que só pode ser feito por Deus. Esta concepção é absolutamente incomparável com tudo que o homem conheceu e com tudo que o homem conhecerá. Isso não pode ser repetido, nenhum homem pode produzir isso. Com toda a tecnologia que nós temos, é possível hoje, nos nossos dias, que uma mulher possa conceber, possa gerar um filho e ter o seu filho crescendo no seu útero, sem ter tido uma relação sexual. É possível? É possível. Aliás, já era possível lá. É possível que algo assim aconteça com uma virgem nos nossos dias? Não sem o material genético de um homem. Nunca vai ser possível sem a matéria genética de um homem. E todos nós, pelas formas mais diversas que possamos ter sido gerados, todos nós somos resultado da relação biológica entre um homem e uma mulher. Mas Jesus não é assim. Jesus foi concebido por uma relação espiritual, por uma relação sobrenatural, por uma ação absolutamente inédita, santa e pura, do Espírito Santo de Deus gerar no útero de Maria um filho. É a Trindade dando forma à segunda pessoa da Trindade. É o próprio Deus dando forma a si mesmo. É o próprio Deus concebendo a si mesmo no ventre de Maria. Veja que algo extraordinário isso é para nós. A mulher, e aí há um fato muito importante, impressionante aqui. A mulher foi quem teve aquela conversa maldita com a serpente no Éden. Foi a mulher, talvez pelo seu espírito aventureiro, que foi conversar com a serpente, quando não deveria fazê-lo. Que deu ouvidos às tentações que a serpente fez, às suas insinuações e às suas mentiras. E foi a mulher que amargou primeiro este ato de rebelião contra Deus lá no Éden. E juntamente com ela, depois, Adão. E quando o Senhor os disciplina e lhes faz uma promessa, qual promessa que Deus faz? Deus não prometeu que o homem geraria uma semente, e daquela semente, a cabeça da serpente seria esmagada.
A promessa foi feita à mulher. A promessa foi feita à mulher. Isso tem um significado maravilhoso. Isso significa o quê? Significa que por mais que alguém tenha tropeçado, como Eva tropeçou, Deus é absolutamente especialista em nos levantar dos nossos tropeços. E Deus, de uma forma maravilhosa, Ele presenteia a mulher com essa dádiva, com este privilégio, que é o privilégio de poder gerar aquele que vai desfazer, que vai consertar, que vai pagar por aquele tropeço, ocasionado pela rebelião do homem e da mulher, mas iniciado com a mulher. E isso não pode ser desconsiderado. Deus ordenou assim, e assim deveria ser, que o filho da virgem, concebido por obra do Espírito Santo, nascido de mulher, ele cumprisse a promessa de redimir aquela que gerou, ou que inicialmente ocasionou a queda. Além disso, é importante também observar a sabedoria peculiar com que Deus ordenou isso, e foi o que foi anunciado por Isaías: a virgem conceberá. Não tem participação do homem, porque se tivesse participação do homem, aí nós teríamos um problema. Salmo 51 afirma que quando os nossos pais, eles nos geraram, o salmista Davi diz que nós somos gerados em pecado, em iniquidade nós somos formados. Ou seja, a relação biológica natural de um homem e mulher, ela produz filhos caídos. E embora a gente tenha uma visão quase que divinizada de criança, mas criança não tem nada de divino. As crianças, assim como os idosos, são pecadores. As crianças, assim como os idosos, têm uma natureza pecaminosa, corrompida, desesperadamente corrupta. As crianças, assim como os idosos, por mais meigos e por mais por maior apelo que a visão pura e simples de uma criança ou de um idoso gere no nosso coração, por oferecer afeto, cuidado e amor, mas nós estamos tratando com pecadores. E Davi deixa isso tão claro que ele diz: olha, antes que a gente nasça, nós já estamos mergulhados em iniquidade e pecado. E por que então o Redentor, ele tem que ser filho de uma virgem? Porque ele não pode, e ele não traz essa marca do pecado. Ele traz a natureza humana de forma completa, porque ele traz a natureza da sua mãe. Mas ele não traz a iniquidade, porque ele não foi concebido por seu pai. Não que a iniquidade esteja no homem, mas está exatamente nessa geração ordinária, natural. Quando um homem ou uma mulher geram filhos, eles geram herdeiros da condenação eterna. Eles geram naturezas escravizadas ao pecado. Mas quando o Espírito Santo vem sobre uma virgem e concebe, ele gera algo puro e santo, que foi o que aconteceu no nascimento do nosso Senhor Jesus. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E aí nós podemos observar uma terceira singularidade. Nós temos um menino nascido de uma virgem, e que combinação é essa? Ela é a descendente de um rei, mas que vivia em miséria, em todos os aspectos. E ele é o verdadeiro Deus, descendente de Deus, Rei dos reis, nascendo dessa mulher. Um menino puro e sem pecado, nascendo de uma virgem, representante de uma raça caída e pecadora. Veja como Deus é especialista em fazer essas singularidades universais. O que nós observamos aqui é que o Criador do universo, ele se deitou no útero de uma mulher. E todas as vezes que nós lemos isso daqui no Novo Testamento, quando essa profecia foi dada, quando a gente lê isso em Mateus, quando a gente lê isso em Lucas, a gente precisa sempre contemplar. João é especialista nisso, porque ele inicia o evangelho dele falando sobre isso. O verbo de Deus, aquele que trouxe todas as coisas à existência, ele se encapsulou no útero de uma mulher. O Dr. Heber, falando sobre isso, ele fala sobre a humilhação do Redentor, e ele diz: imagine quanta humilhação foi isso, para aquele que chamou as coisas à existência, dizendo, haja luz, e a luz houve, e ele de repente vem para o útero de uma mulher,
sendo gerado 9 meses pela sua própria criatura. Nasceu e teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, ele que criou o universo. Teve que ser alimentado, ele que formou o universo. Um menino Deus, dentro de uma virgem pecadora, como todos nós. Nesse nascimento, além disso, nós podemos observar nessa miraculosa concepção a humildade do parentesco de Jesus, especialmente naquela situação. Maria e José são da descendência de Davi, mas eles não viviam mais como Davi viveu, nem como Salomão. Eles viviam num reino dominado por Roma. Eles, embora fossem da família real, os descendentes da realeza, eles tinham uma vida extremamente humilde e muito pobre. E ainda assim, o Rei dos Reis foi nascer nessa família. Ele não escolheu os palácios. Ele não escolheu a família dos reis que estavam reinando naquela época, que era o rei de Israel. Mas ele escolheu um casal pobre. E isso só nos leva a considerar uma coisa. A mãe de Jesus era tão humilde. O pai adotivo de Jesus, tão humilde. Mas mesmo com esse parentesco poderoso, mas humilde, Jesus escolheu nascer lá. E a gente pode tirar daqui uma aplicação bem simples para a nossa vida. Se Jesus escolheu nascer em Maria e na casa de José, qual a dificuldade dele nascer em nós, que somos miseráveis pecadores? Ele nasceu num presépio paupérrimo, num coxo de alimentar os animais. O seu nascimento aponta para aquilo que ele faria no coração de cada um de nós. Ele veio para entrar nos lugares mais desprezíveis, para habitar nos corações mais miseráveis, para poder fazer de um presépio um palácio. Além disso, é bom considerar no nascimento virginal de Jesus, prometido lá por Isaías, que Maria, a virgem que concebeu, muito desprezada, inclusive entre nós evangélicos, Maria não era uma mulher desprovida de um grande intelecto. Nós abrimos esta escola dominical lendo no Evangelho de Lucas o Cântico de Maria. E aquilo não pode ter sido escrito por uma mulher que não tivesse uma inteligência fabulosa. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor. Eu ouvi uma vez de uma professora de língua portuguesa, lá na época do seminário, ela diz: não se mede a inteligência de uma pessoa pelo quanto ela consegue falar, em termos numéricos, de palavras, mas se mede a inteligência de uma pessoa com o quanto ela consegue dizer com poucas palavras. E o Cântico de Maria é exatamente isso. Nós temos 5 versículos que contam o Antigo Testamento inteiro, compostos por essa mulher. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, pois com poder Ele fez grandes coisas. E aí ela começa a dizer como Ele fez do fraco forte, e fez do forte fraco. Como Ele gerou vitória do meio da fraqueza, e como Ele humilhou os poderosos, e como Ele sempre cuidou do seu povo. Imagine agora um salto, lá daqueles que estavam apavorados em Judá nos dias de Acás, para o Cântico de Maria. E Maria está dizendo: está vendo o povo que viveu nos dias de Acás? O Senhor enviou-os um sinal, e hoje o sinal se encarnou. Os poderosos foram reduzidos, e os fracos foram exaltados. Esse é o Senhor, e essa é Maria. E nós cristãos precisaríamos, especialmente nós evangélicos, nós precisaríamos considerar um pouco melhor o que nós achamos, pensamos e como nós nos lembramos de Maria. Maria é considerada, e o evangelista Lucas faz menção de citar isso, a mais bem-aventurada
entre todas as mulheres. Se Eva é lembrada como a mais desventurada de todas as mulheres, Maria deve ser lembrada como a mais bem-aventurada de todas. Ela não deve ser cultuada nem adorada, mas ela deve ser respeitada. Nós olhamos para o passado e nos lembramos de Abraão, que mentiu não apenas uma vez, mas várias, e nós o chamamos de o pai da fé. Nós olhamos para o passado e nos lembramos de Moisés, que perdeu a paciência não apenas uma vez, mas nós nos lembramos dele como o pai da longanimidade, o homem mais paciente de todos. Nós olhamos para o passado e vemos Davi, que adulterou e planejou um assassinato, e nós lemos sobre ele que ele é amigo de Deus. E por que nós nos lembramos de Maria e não pensamos nada a não ser na idolatria realizada por pessoas que não entenderam qual o papel de Maria na história? Nós não podemos fazer isso. E nem usar esse argumento da defesa da fé para menosprezar uma personagem tão singular na nossa história, e tão representativa e tão importante para todos nós. Ela foi escolhida pelo Senhor, e ela concebeu e deu à luz a um filho, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, eu quero considerar com vocês, e há tanto para falar sobre esse nascimento de Jesus, obviamente eu não tenho a menor pretensão de esgotar esse assunto, eu apenas estou pincelando alguns deles, para falar com vocês nessa manhã, uma vez que à noite nós teremos a cantata, e eu vou poder falar uns 5, 10 minutos no máximo. Hoje eu queria gastar um pouquinho de tempo com isso. Segundo ponto aqui para nós é a maturidade de Cristo. E a maturidade de Cristo, ela é aqui citada de uma forma muito especial, falando a respeito do alimento do Redentor. Veja o que diz lá Isaías 7, o versículo 15 e 16. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. E no verso 16 diz: na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Bom, de trás para frente, vamos ver o que isso está dizendo. Primeiro, em relação à casa, Isaías está dizendo o seguinte: antes desse menino poder comer, deixar de comer mel e manteiga, essa terra desses 2 reis que você está temendo aí, elas serão assoladas. Mas o ponto principal da profecia, obviamente, não é esse. E aí nós temos uma dificuldade grande aqui, por quê? Não sei qual a versão da Bíblia que você vai estar usando, mas os nossos tradutores, eles, em várias versões, eles fizeram uma verdadeira confusão com esse texto, né? Se você está usando uma Bíblia, e tem muitas agora no nosso país disponíveis, as pessoas compram porque as capas são bem legais, são bem bonitas, a linguagem é diferente, mas se você estiver usando uma Bíblia King James, a versão que está lá é assim: manteiga e mel comerá para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Percebe o que ele está dizendo? A criança iria comer manteiga e mel para poder discernir entre bem e mal. Já vou fazer um comentário sobre isso. Na Revista e Corrigida diz assim: manteiga e mel comerás até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Que está dizendo o seguinte: olha, o alimento dele vai ser manteiga e mel. Quando chegar a hora que ele abandonar esses 2 alimentos, ele já sabe discernir o bem e o mal. De novo, algo meio estranho. A Corrigida e Revisada da Fiel diz assim: manteiga e mel comerás quando souber recusar o mal e escolher o bem. E a nossa versão, que você tem aí: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. O que parece ser, junto com a Revista Fiel, as 2 melhores traduções para o texto. Vamos lá às considerações. Bom, se a primeira tradução da King James está correta, então você pode comprar bastante manteiga e mel para o seu filho, porque se você der manteiga e mel para ele, ele vai aprender a discernir o bem e o mal. E olha, pode ter certeza que o preço da manteiga e o mel ia ficar muito mais caro. Porque se manteiga e mel tivesse o poder de fazer as crianças discernirem o bem do mal, então pronto, está resolvido todo o problema da infância e da juventude. Dá manteiga e mel para os bichinhos, eles vão ficar perfeitos julgadores de todas as circunstâncias. Obviamente o texto não está dizendo isso.
nem a respeito de Jesus. A melhor tradução, de fato, é essa que diz que manteiga e mel ele comerá quando ele souber discernir o bem do mal. Sabe o que isso significa? Bom, vamos lá. Manteiga e mel eram, de fato, alimentos usados para as crianças. Diferente da nossa cultura, que a gente usa isso em qualquer época, ali não. Esses alimentos eram alimentos, primeiro, que só podiam ser produzidos em tempo de paz. Então, o que o profeta estava dizendo, entre outras coisas, é que quando esse menino nascesse, haveria relativa paz em Judá. Porque haveria produção de manteiga e mel, algo que é impossível se produzir durante a guerra. Né? Quem é que tem condição de recolher leite quando você tem uma situação de guerra? Né? Quem é que tem condição de colher mel quando você está em guerra? Isso não acontece, nem hoje, nem lá no passado. Então assim, isso lá para trás e para o povo, se eles observassem bem, significa que a paz viria em algum momento. Nos dias do Senhor Jesus, embora estivessem debaixo do domínio romano, havia aquilo que nós chamamos de Pax Romana, havia um pacto dentro do império, e havia relativa paz entre as províncias romanas. Outro ponto importante é que este alimento, portanto, que era dado para as crianças, era usado pelas crianças até um determinado momento da vida em que elas já iam se tornando adultas e elas iam deixando o alimento próprio de criança e comendo carne, que era a base da dieta do palestino, basicamente era proteína. Aí eles passavam para alimento de pura proteína e proteína substância, né? Era comer lá as ovelhas, os bois, era isso, não manteiga. E manteiga lá não era como nos dias de hoje. Alguma coisa que você vai no mercado, compra um pote e leva para casa, 2, 3, 4, 5, 10 potes, põe na geladeira. Manteiga era algo que você preparava, só o amor por um filho fazia você preparar manteiga, ou a sua submissão a um rei que queria comer manteiga. Bom, vamos fazer a conexão dessas coisas. Então veja, o que ele está dizendo é que a maturidade desse menino, ela viria antes da hora. Ela não seria como a maturidade dos outros. Porque ele está dizendo que esse menino estaria comendo mel e manteiga. Eu estou falando toda hora pão, vocês desconsideram o pão, tá? Que eu já percebi aqui na sonoridade que eu citei pão várias vezes. É que manteiga associa com pão. Esquece o pão, estou falando de manteiga e mel, tá? Se sair um pão aí, vocês desconsideram. É que eu acho que eu estou fazendo regime de carboidrato, então o pão está na minha cabeça. Porque no domingo eu como pão. Comi um pãozinho hoje cedo, acho que ele ficou aqui na cabeça. Aqui. Então, desconsidera o pão. Manteiga e mel, ok? O que o profeta está dizendo é que este menino, ele teria uma maturidade inédita. Ele ainda estaria comendo mel e manteiga. E ele já saberia discernir o bem do mal. E aí você há de convir o seguinte: não é quando os nossos bebês, os nossos filhos, abandonam a mamadeira que eles conseguem discernir o bem e o mal, não é? Olha, depois da mamadeira vem o quê? Vem a papinha. Depois da papinha já sabe discernir o bem e o mal? Não sabe. Aí depois vem aquele lanchinho delicioso da mamãe, que monta a lancheira para levar para a escola. Quando passa a fase da lancheira, ele já sabe discernir o bem do mal? E olha que chega uma hora que eles vão ficando grandes e começam a pedir até picanha. Quem come picanha não necessariamente sabe discernir o bem do mal. Mas o que o texto está dizendo é que enquanto ele ainda estiver comendo comida de criança, ele já tem maturidade. E aí isso é magnífico, que aí nós vamos saltar de novo lá para o Novo Testamento, e o que nós vamos ver é que Jesus na adolescência vai ao templo junto com a sua mãe e com o seu pai, e ele começa a falar, e os mestres, eles ficam embasbacados de ver aquela criança, aquele adolescente falando, de tal maneira que eles ficam ali com ele, esquecem que ele tem pai, ele também deixa os seus pais de lá, e fica conversando, e Maria e José ficam lá malucos dentro de Jerusalém, procurando, cadê o menino? Eu imagino que Maria, com o peito todo estufado de orgulho, devia falar para as suas amigas, mas como ele fala tão bem. O meu filho fala coisas que não são próprias de uma criança. Imagine José orgulhoso na roda de amigos, lá em Nazaré. Vocês não vão acreditar. Mas eu com 50, 40 anos de carpintaria, eu tenho um menino do lado que ele sabe coisas de carpintaria que eu não imaginava. Estou aqui conjecturando com vocês.
meu filho, ele fala como um mestre, mas ele ainda é uma criança. E imagine que por mais que o Redentor tenha se encapsulado num frágil bebê, mas nem este corpo humano e frágil, esse vaso simples e limitado que é o corpo humano, pôde conter a gloriosa mente do Redentor, do Criador de todas as coisas. Então vejam, enquanto ele ainda comia manteiga e mel, ele falava com os doutores, ele conversava com os príncipes, ele falava como um sábio, e ele tinha mais sabedoria do que em todos os reservatórios de conhecimento das bibliotecas construídas por Alexandre o Grande. Ele sabia muito mais. O apóstolo Paulo em Colossenses diz que nele estavam contidos todos os segredos do conhecimento e da sabedoria. Ele é a fonte do conhecimento. Se você for à Turquia, você vai encontrar uma catedral erguida e construída ao Redentor Jesus, chamada Catedral de Santa Sofia. Não é uma santa, é a Catedral do Santo Conhecimento. E quem é o Santo Conhecimento? É Cristo. E ele não é assim depois que atingiu a maioridade. Ele sempre foi assim. Ele sempre, e a gente tem uma curiosidade imensa para saber o que Jesus fez até os 30 anos de idade. E nós temos pouquíssimas pistas sobre isso, mas eu afirmo para vocês com toda certeza, que ele marcou aquela geração inteira, não porque ele fez milagres, mas ele marcou aquela geração inteira porque ele era absolutamente igual aos homens do seu tempo, mas ao mesmo tempo ele era absolutamente diferente dos homens do seu tempo. Ele falava coisas do céu e da terra que ninguém podia conceber, exceto o próprio Criador. E então a gente precisa trazer isso para o nosso coração e pensar, veja o que Isaías está fazendo com a casa e com o povo de Judá lá, séculos antes disso tudo acontecer. Ele está abrindo uma janela no tempo para que eles pudessem contemplar o nascimento virginal de Cristo, contemplar a sua maturidade precoce. E nós aqui temos muito mais do que o povo de Judá, que tinha uma janelinha de 2 versículos para olhar do passado para o futuro. Nós temos toda a Escritura nos relatando tudo isso daqui do futuro em relação ao passado. E muitas vezes a gente reduz a história do Redentor a quase que como um conto de fadas. Mas a Escritura diz coisas fabulosas sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Eu não posso olhar para um presépio e achar que um presépio descreve tudo o que significa o nascimento de Cristo. Tudo o que isso simbolizou e tudo o que aconteceu naqueles dias. Eu não posso fazer isso. Eu preciso olhar para as Escrituras. Hoje é comemorado no nosso calendário o dia da Bíblia. E a notícia mais importante de toda a Bíblia é a notícia do nascimento do Redentor. E eu preciso, especialmente nessa época que a gente fica mais inclinado, eu preciso começar a investigar e olhar para tudo isso e ver quão profundo e quão grande isso é, porque isso eleva o nosso coração e eleva a nossa alma. Você não está aqui porque você é membro de um clube. Você está aqui porque Deus enviou o Filho dele a esse mundo e ele nasceu entre nós pecadores para ser o Deus Emanuel, o Deus conosco. Você está aqui porque o Senhor veio habitar com você. E o Natal é essa notícia, que Deus veio habitar conosco. E essa, portanto, é a última parte desta mensagem que nós lemos aqui, que eu estou tentando resumir da melhor maneira possível, da menor maneira possível. A terceira parte da profecia é que o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Antigamente as pessoas tinham a mania de dar nomes com significados. Hoje em dia a gente não faz isso, né? Infelizmente. Hoje em dia a gente dá o nome da moda, né? Tem a época, e aí você pode ver pela faixa etária das crianças, tinha a época do João Vitor, depois teve a época do Vitor, tem a época da Maria Eduarda. Na época da Maria Eduarda, já tem um monte de Maria Eduarda, né? Depois teve a época do Enzo, né? Não sei o que aconteceu, mas é Enzo para tudo enquanto é canto, né? Teve o Yuri, lembra da fase do Yuri? Era Yuri para tudo enquanto é canto. Nunca teve a fase do Wesley, minha mãe que...
Agora nós estamos na fase do João e da Maria. Perceberam que todo mundo é João e Maria. Eu tenho um sobrinho e um outro que é quase sobrinho também. Os dois nasceram na mesma época. Os pais colocaram o nome de João. Um aqui no Brasil, outro lá na Espanha. João. Simplesmente João. E João é um nome bonito. Mas esse menino aqui não. Esse daqui, o nome dele foi escolhido pela Trindade. Mas tem significado. Essa cultura de pôr nomes com significados, ela é muito antiga. Se você lembrar, nós temos lá no Antigo Testamento Caim. Lembra de Caim? Para não falar de Abel, que daí eu vou cair no lugar comum. É um Caim. Você sabe qual é o significado do nome Caim? Alguém sabe? Quando Eva e Adão tiveram Caim, lembra que eles estão com uma promessa que Deus fez, né? Deus lhes fez uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas eles ainda não sabiam que seria de uma virgem. Então, Eva, cada vez que nascia um filho homem, ela tinha uma expectativa que fosse o Redentor. Quando nasceu Caim, ela disse: alcancei do Senhor um filho homem. Isso significa o nome de Caim, ou adquirido, ou o alcançado pelo Senhor. Depois nós temos Sete. Lembra, depois que Abel foi morto por Caim, Sete. Sabe o que Sete significa? Não é a perfeição do número, nós não estamos falando de número, estamos falando de nome. Sete significa substituto. Por quê? Porque como Caim cometeu o assassinato, então não pode ser ele, o prometido. Abel morreu, também não pode ser. Então, Eva e Adão foram lá e deram nome para Sete de o substituto. E nesse sentido foi mesmo, porque a geração do Redentor vem de Sete. Vamos lá. Outros nomes. Noé. Eu estou fugindo dos comuns, tá? Porque os comuns todo mundo lembra. Noé. Sabe o significado? Descanso ou consolo. É isso que significa o nome Noé. Ismael. Alguém sabe o significado? Deus me ouviu. É isso que significa Ismael. Isaac, lembra de Isaac? E você deve lembrar o motivo porque ele recebeu esse nome. Deus falando para Abraão que daqui 9 meses Sara conceberia e daria à luz a um filho. O que Sara, que estava escondida lá atrás da tenda, fez? Deu risada. Imagine. Na idade dela, foi eu da luz, riu. Ele falou, o nome desse menino vai ser Riso, que é o que significa. Jacó, antes de nascer, Deus disse para a mãe dele: o mais velho será servo do mais moço. E quando nasceu, ele estava lá com a mão grudada no calcanhar. Qual o nome que o casal deu para eles? Não faça como o povo do Antigo Testamento na hora de escolher nome, porque tem uns que é difícil. O nome que deram para Jacó, e é o significado dessa palavra Jacó, é suplantador. E essa é uma forma bonita de dizer enganador. E depois Jacó pede a Deus para que Deus o abençoe. Lembra lá do vale de Jaboque, onde Jacó, ele luta com o anjo do Senhor? E ele pede para ser abençoado. Eu quero que você guarde isso, para você nunca esquecer qual é o significado da palavra abençoado. Que a gente pede para Deus, me abençoe, ele não sabe o que está pedindo. Jacó lutou com o anjo que ele queria que ele fosse abençoado. E o que Deus fez com ele então? Trocou o nome dele de Jacó para Israel. Israel, príncipe do Senhor. Então, quando você pede a Deus, me abençoe, você está pedindo para o Senhor, limpa meu nome. E o sentido bíblico de bênção é limpar o nome. Limpar o nome na glória. Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 3. Bendito seja nosso Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, limpou meu nome de todas as maneiras possíveis no céu. Então, bênção não é ganhar coisa boa aqui embaixo. Bênção é ter o nome limpo no céu. Mesmo que você tenha que viver uma vida difícil aqui. Para ter o nome limpo no céu, às vezes Deus tem que dar uma vida bem difícil para a gente aqui. É bênção. Aí você fala assim, Deus não me abençoou. Abençoou sim.
Só que você nem sabe o que é o significado de bênção, então você fica confundindo as coisas. Mas voltando aqui para o nosso texto. Qual o nome que Deus escolheu para o seu filho? Qual o nome que a Trindade escolheu para si, para a segunda pessoa da Trindade encarnada? O nome é Emanuel, Deus conosco. Então Isaías está dizendo para eles, Deus escolheu um nome para Ele mesmo, e o nome que Ele terá é Deus conosco. Ainda não é revelado Jesus, nem o Cristo, que é Salvador e Messias. Mas aqui ele está dizendo a respeito do que significa esse menino, do que significa esse nascimento virginal, o que significa essa profecia. Essa profecia significa que Deus separou um tempo na história, onde através de uma virgem, Ele fará com que a sua própria divindade tome forma e venha morar conosco. Vocês estão com medo de dois reizinhos? Vocês estão com medo, como diz Isaías, desses dois toquinhos fumegantes? Ali é bem diminutivo mesmo o texto. Isaías está falando da parte de Deus. Vocês estão com medo desses dois, não é nem duas árvores, é dois tocos pegando fogo. Não sei quantos aqui são da cultura agrícola, mas lá do interior de onde eu venho, lá de Rondônia, e os tempos são outros, obviamente, quando uma parte era desmatado para poder plantar, para você fazer plantações, depois que toda a madeira era retirada, o jeito de acabar com aquilo era queimando, porque ficam os troncos lá que não dá para arrancar a raiz. E eu lembro do meu pai uma vez trabalhando num destocamento de um campo, e aí eu fui lá, estava junto com ele, era molequinho, e ele falava, cuidado com os tocos fumegantes. Por quê? Porque você olhava do lado de fora, parecia que tinha queimado tudo, né? Mas quando você ia puxar, tinha um miolo lá dentro e estava incandescente aquilo. Você tinha que tomar cuidado, senão você se queimava com aquilo. Quando o profeta Isaías, da parte de Deus, disse, assim, acaso você está com medo desses dois tocos fumegantes? Ele está dizendo, não são nenhuma árvore, não são um tronco, não são nada. São dois tocos fumegantes, você está com medo deles? Eu vou fazer com que eu mesmo, próprio Deus, habite no meio de vocês. Você está impressionado com esses dois tocos fumegantes? Antes, e aí é a profecia, antes que o Filho de Deus deixe de comer manteiga e mel, esses dois tocos fumegantes não vão existir mais. Como o nascimento de Jesus é impactante na nossa história. E hoje em dia, até hoje, muitas vezes nós nos atemorizamos com muita coisa. E a gente precisa lembrar do nome que foi profetizado a respeito de Jesus. Ele é o Emanuel, é Deus conosco. Ele habita conosco. A presença dele está entre nós. Nossos olhos podem não o vê-lo, podem não vê-lo, mas ele está conosco. Ele disse para os discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias é, como será que vai ser 2022? Como será que vai ser isso? E aí? E a gente falando em Ômicron, e o pessoal pensando no alfabeto grego inteiro. Ômicron, Delta, se chegar lá na Ômega, é tudo tronco fumegante, toco fumegante. Esqueça essas coisas todas. Esqueça tudo isso. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O poder está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Emanuel. Ele é o Cristo, o Messias prometido desde Gênesis 3. Ele é Jesus, o Salvador dos homens. Ele é Emanuel, é Deus conosco. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Não importa o que aconteça no próximo ano. De verdade, não importa. Porque o Senhor está conosco. E é Ele que nos prepara para a batalha.
Eu quero concluir lendo para vocês algo sobre esta presença de Deus conosco. E aí nós encerramos. Agora, portanto, eu os pergunto: vocês sabem então o que significa Deus conosco? Esteve Deus com você em suas tribulações? Por meio da influência consoladora do Espírito Santo, Ele te acompanhou? Esteve Deus com você enquanto estavam a esquadrinhar as Escrituras? O Espírito Santo brilhou sobre as Escrituras? Esteve Deus com você na convicção, trazendo-os para o Sinai, para o Sinai, como com o povo hebreu? Esteve Deus com vocês, consolando-os, trazendo-os para o Calvário de novo? Você conhece o inteiro significado desse nome Emanuel, Deus conosco? Não aquele que o conhece mais que todo mundo, mas sabe pouco sobre isso, como muitas pessoas dizem saber sobre o Senhor, mas não o conhecem. Ai de mim, quando sou ignorante e não entendo o que significa Deus conosco. Tão ignorante que a minha ignorância me faz esquecer o que significa a companhia do Todo-Poderoso. Deixe-me te lembrar um pouquinho do significado deste nome. Deus conosco significa o Criador do Universo como teu auxílio. Deus conosco significa o próprio Deus movendo todo o universo simplesmente para ser o teu companheiro, o teu Salvador. Deus conosco significa a mente sobre todas as mentes, o intelecto sobre todos os intelectos, a sabedoria sobre toda a sabedoria à sua disposição. Deus conosco significa o pagamento definitivo por todas as minhas dívidas feitas por aquele que sempre foi e sempre será o único e verdadeiro Deus. Deus conosco significa que todas as coisas criadas, do inferno ao céu, podem se levantar contra você, e nada disso o atingirá, por causa da companhia do Todo-Poderoso Deus. Deus conosco significa que não há lugar tão profundo onde você possa cair, que Ele não possa te achar. Lembre-se, Ele já esteve no útero de uma mulher. Deus conosco. Natal é isso, é Deus conosco. Aquele povo teve o privilégio de vislumbrar, por estes 3 versículos, o futuro. Nós temos toda a história para desfrutar desta verdade. E a presença consoladora do Espírito Santo, para nos ajudar a compreender tudo isso. Não desperdice e não reduza o Natal a uma festa de comida e bebida. Não desperdice, não reduza o Natal a um presépio. Ou muito menos, não desperdice, não reduza o que significa isso a uma data no ano. Mas lembre-se, Deus está conosco sempre. Sempre e sempre, todos os dias. No dia 25, que é uma data que não tem nem a ver com a data original. É simplesmente uma data que nós convencionamos para comemorar o nascimento de Jesus. Mas na realidade nós precisamos comemorar isso todos os dias. Porque a grande diferença entre vida e morte é Deus conosco. Que Deus abençoe vocês nessa manhã e que Ele nos conceda esta graça de termos a ciência do Todo-Poderoso Deus ao nosso lado sempre, sem nunca duvidar da sua companhia e do seu poder.